A esquerda, que não é revolucionária, a esquerda deixou de ser revolucionária, ela começou a fantasiar psicanaliticamente e a falsear a ciência da sociabilidade, e a direita começou a falar a verdade. Então, o realismo passou a estar na mão da direita e não da esquerda. A direita fala verdades, é o realismo capitalista, e a esquerda fala mentiras. Esta tese é do Mark Fisher, é do Zizek. Eu propugno também para a análise da subjetividade contemporânea no campo da política. Que esta tese eu a explico para chegar à conclusão, à questão derradeira dessa minha fala. A tese é a seguinte: nos dias de hoje, nós invertemos a polaridade científica de direita com esquerda. No século XX, a direita falava: vamos defender a ordem, o Estado é o bem comum, o direito é a justiça, o capitalismo vem pela condição de Deus, que deu para alguém a riqueza e outra a pobreza. Tudo isso era mentira. A esquerda chegava e falava: mentira, o capitalismo explora, façamos a revolução. A esquerda tinha ciência, marxismo, inclusive, enquanto ciência. Pós-fordismo, inverteram as posições. O que faz a esquerda? Não vai ter golpe. Teve. Não vai ter Copa. Teve. Mais direitos, cada vez tem menos. Vamos defender as instituições são do capital, quem está defendendo é a esquerda. Vamos defender as liberdades civis, são do capital, quem está defendendo é a esquerda. Direita fala o quê? Você ficará desempregado, todo mundo vai morrer. Por que você vai ficar em casa para esperar morrer de Covid em casa? Todo mundo morre um dia. O que o Bolsonaro fala é um conjunto de verdades. A crise está cada vez maior. Chega o Bolsonaro e fala: vai ficar pior ainda. E aí chega a esquerda e fala: ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, a esquerda fala mentira, porque todo mundo, ninguém nem deu a mão. Ninguém nem deu a mão para ninguém. Eu falo para vocês, eu sou professor da USP. Não estou xingando a Unirio, nem a Federal do Rio, nem a Estadual do Rio, nem a Federal Fluminense, nem a Rural do Rio. Eu estou falando no modo geral. Universitário, de esquerda, inclusive, esse universitário que está por aí fazendo um discurso, põe uma barraquinha na Praça Mauá para ver se converte as pessoas para votarem na Benedita ou na nossa candidata aí do PSOL, do Rio de Janeiro, Renata, ou adjacências da esquerda. Esse pessoal, senhoras e senhores, é classe média. Quando essa classe média, que somos nós, em São Paulo é o hipster de classe média, quando ele diz assim: não solte a mão de ninguém, ele nunca deu a mão para ninguém. Fala: não, como nunca deu a mão? Ele foi numa passeata e ele pôs uma barraquinha na Praça Mauá para tentar virar votos contra o Crivella e a favor do não sei quem mais. Vejam, o que eu estou dizendo é que isso não é dar a mão para ninguém. Nunca ninguém deu a mão para ninguém. Então a frase "não solte a mão de ninguém", essa frase é uma mentira. É uma frase para lacrar na internet. Enquanto o outro fala: você vai morrer, você tem que trabalhar porque você é pobre, ele está falando a verdade. Então o Trump e o Bolsonaro falam mais verdades do que a esquerda, que defende as instituições, que defende a República, PT, PSOL, que defendem a ordem, enquanto a direita vai contra a ordem da própria direita. E a esquerda passou a ser, então, reativa defensora das instituições. Claro, a direita nunca chega a fundo na verdade, porque ela não conta que a exploração é do capital que ela defende, da qual ela é a representante. Mas ela fala na superfície verdades, enquanto a esquerda defende idealismos institucionais. Por que isto? Porque a esquerda não luta de modo revolucionário. A única verdade científica é a revolução. O capitalismo é a desgraça. Só que como nós não falamos isso, nós falamos: o Carrefour será inclusivo. Esse é o discurso da esquerda. A direita vai falar: não, qualquer segurança não tem jeito de pensar. Na hora dele dar um mata-leão em alguém, ele não tem 10 segundos para pensar. Ele vai continuar matando. A direita fala realismos e nós falamos idealismos como: darei um curso para que os seguranças do Carrefour não sejam mais racistas, como se o mundo fosse da Poliana e na base de um curso eu mudo a humanidade. Ou seja, falta revolução, falta ciência dos termos gerais e específicos do capitalismo. Concluo isto dizendo, então, às senhoras e aos senhores, que nos dias de hoje, a nossa forja do momento presente não tem sido de costura em termos de desenvolvimento econômico, em termos de inclusão social, ou em termos de bem-estar social, como foi o século XX fordista. Tem sido pós-fordista de rasgar cada vez mais. O Bolsonaro já matou quase 200 mil brasileiros de Covid, não que ele matou diretamente, mas a omissão do governo federal deu esse impacto extraordinário de mortes de Covid.
Ninguém está nem aí com o resultado político disso. O Trump matou mais de 200 milhões, quase ganhou a eleição. Está pouco, inclusive, faltou pouco para ganhar a eleição. Portanto, vai tudo muito bem, esgarçando cada vez mais. Ou seja, a nossa subjetividade de hoje é uma subjetividade que, nos termos médios do que ela se propõe, ela não terá o momento da virada. Então, minha última palavra, às senhoras e aos senhores: ou temos posição crítica radical e ciência radical, ou a nossa subjetividade não vira nos termos de agora. Ela só morre, ela só mata e é morta pelo mesmo padrão de sociabilidade geral e de relação social geral. Quis vos dar uma palavra de esperança. Ela é a total desesperança. Do jeito que vai, nós só pioramos o quadro social. Minha única palavra de esperança na manhã de hoje, professora Rita, professor Luciano e todas e todos que me acompanham, é a transformação estrutural da subjetividade e da sociabilidade. Ou seja, termo pequeno, que nem é o X da questão, termo médio, que também não é o X da questão, em especial, termo geral. Ou saímos do capitalismo, ou o mundo vai para uma fratura cada vez maior. Obrigado.